Diálogo com as Sombras, autoria de Hermínio Miranda, continuação do capítulo 2, Magnetizadores e Hipnotizadores. São amplamente utilizados nos processos obsessivos os métodos da hipnose e do magnetismo, que contam no além com profundo conhecedores e hábeis experimentadores dessas técnicas de indução, tanto entre os espíritos esclarecidos e despertos para as verdades maiores, como entre aqueles que ainda se debatem nas sombras de suas paixões. Lá, como entre os encarnados, os métodos são os mesmos. Para incumbências de importância secundária, basta uma indução superficial, mas para os procedimentos mais elaborados, os hipnotizadores do espaço utilizam-se de recursos extremamente sofisticados. Abre aspas. Nos atos mais complexos do espírito, ensina André Luiz em Mecanismos da Mediunidade. Para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos moralmente um ao outro dos recessos da afinidade profunda. É claro, pois, que nisto, como em quase toda a problemática espiritual, vamos encontrar o mesmo dispositivo da sintonia vibratória. Os espíritos superiores utilizam-se da hipnose para socorrer, para ajudar, para aliviar, para corrigir desvios. Os desajustados para dominar e punir. Em, abre aspas, Memórias de um Suicida, fecha aspas, o autor espiritual oferece exemplos desses trabalhos redentores, em que espíritos altamente credenciados, competentes e moralizados movimentam com enorme respeito e carinho os arquivos da mente por métodos hipnóticos e magnéticos. Abre nota de rodapé. Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone A. Pereira, segunda parte, capítulo 2, Os Arquivos da Alma, páginas 220 e seguintes, da quarta edição da Federação Espírita Brasileira. Fecha nota de rodapé. O aparelhamento que vedes, explica um dos instrutores, harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares, cujo magnetismo exercerá a influência do ímã, é uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica com que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos, as recordações, os atos passados que se imprimiram nos refolhos psíquicos da mente e que pela ação magnética ressurgem, como por encanto, dos escombros da memória profunda de nossos discípulos para impressionarem a placa e se tornarem visíveis como a própria realidade que foi vivida. Desdobra-se ali um processo de regressão irresistível como recurso extremo para desalojar realidades soterradas na memória profunda do ser e que precisam ser trazidas à tona para desencadear o mecanismo da recuperação. Mas, como todo recurso do conhecimento humano, este também é neutro, isto é, tanto pode ser usado para ajudar a levantar o ser que caiu, como para fazer cair aquele que está de pé. Abre aspas, defino a sugestão no seu sentido mais lato, escreve Bernheim em Hypnotisme et Suggestion, como o ato pelo qual
uma ideia é despertada no cérebro e aceita por ele. Passando sobre a conotação materialista da definição proposta, pois a sugestão é transmitida ao espírito e não ao cérebro, vemos que há uma condição básica, que é a da aceitação pelo sujeito. Para essa aceitação, que instaura o processo do domínio, é preciso que hipnotizador e hipnotizado estejam jungidos moralmente um ao outro nos recessos da afinidade profunda, como diz André Luiz. Alguns magnetizadores e hipnotizadores adotam o procedimento de segurar os polegares de seus sujeitos como por algum tempo, antes de iniciarem o trabalho propriamente dito. Com isto, se afinizam com ele ou ela no intercâmbio vibratório que os coloca em condições de ajustarem-se fluidicamente. Seja qual for, porém, o processo, e não podemos aqui fazer estudo mais profundo e extenso do fenômeno, os hipnotizadores e magnetizadores das trevas acabam por alcançar o domínio de suas vítimas depois de obterem a aceitação de que nos fala Bernheim, mesmo que forçada. Para isso, manipulam com extrema habilidade os dispositivos da culpa e da cobrança, ou seja, a própria lei de causa e efeito. O espírito culpado, convencido dessa culpabilidade, cede e entrega-se. Temos presenciado alguns casos dramáticos nesse campo. Já lembramos algures nesse livro aquele companheiro desencarnado que, mesmo depois de resgatado e posto a salvo da faixa vibratória de seu hipnotizador, recaiu sob seu domínio por causa de sua própria invigilância. Mesmo incorporado ao médium, este irmão não se furtava com facilidade à terrível influência de seu perseguidor, que em nossa presença tentava induzi-lo a arrastar toda a sua família, ainda encarnada, à desencarnação, sugerindo-lhe ideias de ódio, vingança e morte. O pobre irmão repetia incessantemente: odeio minha mãe, odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio meu irmão, matar minha mãe, matar meu pai. E assim por diante, sem parar, pois não apenas a sugestão se lhe ia implantando cada vez mais na vontade, como ainda falando continuamente, ele era impedido de ouvir as observações do doutrinador. Com um esforço muito grande, por meio de passes de dispersão, de preces e de contrassugestões, foi possível libertá-lo, pelo menos para uma trégua. Parou, exausto, com o médium coberto de suor, respiração opressa e acelerada, e pediu a ajuda de Deus, pois conseguíramos que ele dissesse que amava a mãe e não que a odiava. Com frequência também, os hipnotizadores procuram atuar sobre os membros encarnados do grupo, lançando as bases de induções preliminares a serem desenvolvidas depois, durante o desprendimento do sono ou mesmo durante a vigília. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Nada os detém, e para eles tudo é válido, desde que alcancem os resultados que desejam. Às vezes, os companheiros que assistem o grupo do lado da luz interferem de maneira sutil, mas eficaz. Certa vez, um espírito atormentado e certamente hábil magnetizador pretendeu usar comigo a sua técnica. Pediu-me a mão, coloquei-a na frente de seus olhos e lhe disse: pode pegar. Ele hesitou um instante,
e depois agarrou-a fortemente, sem que eu apertasse a sua. Mantinha minha mão estendida, com os dedos unidos. Algo então aconteceu de estranho e curioso. Através da minha mão, ele recebeu uma espécie de choque elétrico. Evidentemente, uma descarga magnética o atingiu na altura do plexo cardíaco. Talvez algo temeroso pensou em retirar logo a sua mão e não o conseguia. Embora ele é que segurasse a minha mão e não eu a dele. E por mais esforço que fizesse, inclusive com a outra mão, tentando desprender seus dedos, só a muito custo libertou-se do laço magnético. Isto o impressionou de tal forma que, da próxima vez que compareceu, começou a chamar-me com ironia, por certo, mas evidentemente também com respeito, de o homem da mão. Outro, que tentava me dominar por meio de passes magnéticos, tinha atrás de si, segundo nos informou, depois da sessão, o próprio médium que o recebeu, um dos nossos queridos companheiros, profundo conhecedor do assunto, que neutralizava todo o seu trabalho junto a mim. Certa ocasião, um irmão transviado, que estava sendo atendido, também se utilizava de processos de magnetismo e magia contra o grupo. Trouxera os seus instrumentos e as substâncias necessárias. A certa altura, percebeu a presença daqueles que nos defendiam, utilizando-se para o bem de técnica superior à dele. Como que pensando alto, ele nos dizia que sabia o que os nossos amigos estavam fazendo, mas nada podia contra eles. Procedimentos magnéticos são também usados para reduzir seres gravemente endividados a condições de extrema e aviltante deformação perispiritual, como casos de zoantropia, sobre os quais já falei neste livro. E é pela magnetização, entre parênteses, passes, positiva, que se torna possível restituir-lhes a condição normal. Abre aspas, temos aqui, escreve André Luiz em Libertação, a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito.